1 até o 17. Glórias ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diz assim: portanto, se já ressuscitaste. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Colossenses 3, o verso 1 em diante. Glórias ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dê liberdade, Rei da Glória. Aleluia. Governa, Pai, a casa é tua, a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, a adoração é tua. Os testemunhos aqui foi tudo para teu louvor, Pai. Oh Senhor, somos testemunhos de Cristo na terra dos viventes. Aleluia, poderoso Deus. Aleluia. Diz assim, meus irmãos, o verso 1 em diante: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo estais assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida estáis escondida com Cristo em Deus. Pode se assentar, glorificando ao Rei da Glória, exaltando e bendizendo aquele que vive, que reina para todo sempre. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, tomam assento, fica à vontade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo da verdade. Descorrendo aqui o texto, o versículo 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então também vós vos manifestais com Ele em glória. Mortificais, pois, os membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e as avarezas, que é idolatria, pelos quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivies nela, mas agora despojai vós também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despertei do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para com conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisões nem circuncisões, bárbaros, servos ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Revesti vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhável, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazais vós também. E sobre tudo isto, revesti vós de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. Domine em os vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo
habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando vós e admoestando vós uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Palavra poderosa, aonde que o Senhor tem falado sobre os nossos corações. As coisas que começam muitas das vezes no caminho que o homem não compreende, como fala aqui no verso 1, 2 e 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida estáis escondida com Cristo em Deus. O Senhor está falando para nós essa noite, meus irmãos. Quantas das vezes nós não entendemos que um novo homem, uma nova criatura, tem a habitação daquilo a qual que foi chamado como estrangeiros na terra para um grande resultado. O grande resultado é esse, que nós andamos com os pés na terra, mas com pensamento lá para o céu, porque o nosso alvo, o nosso caminho não termina aqui, mas começa com o nosso Senhor. Aonde tudo começou, tudo vai voltar. Aonde tudo operou, tudo vai ser executado. É Ele que tem chamado eu e você com a conduta de um cristão convertido na presença do Rei. Porque quando nós entendemos isso, irmão, nós entendemos que não estamos presos por esse sistema manipulador, porque o Deus de vitória, Ele nos chama para a maravilhosa luz. Ele nos chama para um caminho que o homem não pode confirmar e nem testificar, porque o homem não sabe muitas das vezes com o propósito que ele pensa na terra. O maior daqueles que ouvem a vontade de Deus é que entende que nós somos nada sem Deus e Ele é tudo sem nós. Mas quando nós compreendemos isso, nós começamos a andar com a mentalidade daqueles que entraram para dentro do processo. E para dentro do processo tem conserto, tem renovação, tem transformação e também tem testificação do reino dos céus. Porque quando você desce nas águas, você se levanta, é uma nova criatura. E tudo se faz novo mediante a tua vida. Agora a tua mente é de Cristo, o seu entendimento é de Cristo, os teus pensamentos são de Cristo, a tua vontade é de Cristo, os teus caminhos de Cristo. Porque quando Ele chama eu e você para pensar nas coisas que nos traz esperança, nós não olhamos para aquilo a qual que tem testificado, e Ele tem falado que é muito claro e notório. Fala em Mateus 24, Ele fala bem claro: ei, passarás os céus e a terra, menos a minha palavra. Aqueles que estão buscando as coisas do alto, vê que as coisas de baixo muitas das vezes não tem sentido. Não estou falando para andar sem entendimento, mas andar dentro da vontade e da vocação daquele que nos chamou. E fala assim: ei, filho, lembra lá de Romanos 8, o versículo 19: ei, estou com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem na terra dos viventes. Ele está chamando eu e você para viver com a mente renovada, transformada e libertada pelo sangue do Cordeiro, porque Ele já pagou o preço. E na hora que Ele subiu na cruz do Calvário, Ele deixou bem claro e notório para todos aqueles que confiam no Senhor, que buscam dessa verdade, que é aquilo que vem, a qual ao tempo de hoje muitos estão preocupados com as coisas deste mundo e estão até mesmo travados neste momento. Sabe por quê? Estão buscando as coisas da terra. Não que isso é ruim, mas só que o Senhor tem declarado para aqueles a qual que são transformados dentro da verdade e da vocação do plano do eterno, que não há caminho se não ser aquele que te traz sentido. Porque Ele fala então, João 14, versículo 7: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Eu estou liberando uma palavra para vocês, aonde que traz sentido da tua vida, aonde que te leva para a eternidade e aonde que te dá uma identidade. Porque é muito preocupante, irmão, que muitas das vezes o cristão é crente
repente até novembro. Quando chega dezembro, cadê os vasos? Cadê as varoas? Não é porque isso daqui não é só estar dentro da casa de Deus, mas é como foi dito aqui no louvor, é estar de corpo, alma e coração. Enquanto dobrar o joelho, também dobra o coração a Deus. É entender que nós estamos aqui para adorar, glorificar e bendizer. E o Senhor fala assim: filho, se você olhar para a terra, você vai ficar preocupado em fazer 100 anos. Ei, olha para mim e você vai comparar as coisas e vai começar a entender o que é comparado 100 anos à terra, comparado àquele que nos chamou para a eternidade. Não passa de um sonho. Sabe por quê? O Senhor chama eu e você para viver o sobrenatural, aquilo que a terra não pode te oferecer, aquilo que tem testificado, como eu falo em Mateus 6, o versículo 21. Ei, aonde estás o tesouro, aí estás o teu coração. Teu coração está na onde? Estás no reino, estás no propósito, estás na vontade, na vocação do plano da eternidade. É um tempo que muitas das vezes ele fala: ei, Ailton, antes de você pensar e levar a minha palavra, primeiro já acorda para você. Então entende, irmão, que é necessário, como João Batista falou, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. É dessa maneira, meu irmão, porque o Senhor tem confiado em nós. Ele fala: ei, olha para mim e verá a esperança. Sabe por quê? Os caminhos foram decididos com aquele que é o dono de todas as coisas. É Ele que me chamou, eu e você, e fala assim: filho, para pensar. Porque esta palavra, o Paulo trouxe essa palavra para eles entenderem. Tem tempos, tem lutas, tem guerras, tem dificuldades, tem adversidades, mas em todavia, louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Se nós entendemos isso, ainda que nós estivermos num lugar onde muitos não conhecem Ele, e nós ser um Cristo para o próximo, o nome do Senhor é glorificado. Ele fala: porque aquela varão é diferente, aquele varão é diferente. É o que está sobre nós que testifica a obra. É o Espírito Santo da verdade que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo da verdade que tem trabalhado, operado ao nosso respeito e ao nosso favor. É o Espírito Santo de Deus que toma os vasos da maneira que quer, da maneira que compraz e da maneira que te agrada, porque nós glorificamos a Deus segundo o propósito da verdade. Ele fala bem assim no 5: notificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a, glória a Deus, o apetite desordenado, a ouvir, concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Às vezes nós olhamos a prostituição a um ponto de olhar para aqueles agora que estão no engano, no erro, ou até mesmo que estão vendendo os teus corpos. Mas muitas das vezes a prostituição também entra em idolatria. A prostituição entra tudo aquilo que você põe como propósito maior, esquecendo do propósito do eterno. Ele fala: filho, por que eu estou te falando isso? Porque as coisas muitas das vezes parecem ser boas aos nossos olhos, mas quando nós olhamos para as coisas da eternidade, não tem comparação, não é nada igualável àquilo. Ele fala: muitas das vezes você faz do teu estômago o teu Deus. Sabe por quê? Quer comer desordenado, quer comer de qualquer jeito, achando que isso daí está glorificando a Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo e habitação real daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E ele fala: dentro deste plano, eu falo, filho, que você tem que entender que não é você, mas é eu que vive, que reino para tudo sempre. É quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos com a expectativa de esperança. Sabe o que é isso? É olhar e falar: quem define a minha vida é o Todo-Poderoso Deus. É olhar e falar: ei, ainda que nós estamos passando o estreito, Ele vive, Ele reina para todo sempre. É olhar e esperar e falar assim: ei, ainda que estiver no campo das decisões, eu não vou jogar a semente no campo dos covardes, porque Ele me deu um espírito de excelência. É olhar e saber que o Senhor fala assim: ainda que ninguém te dá nada, eu já tinha confiado quando subi na cruz do Calvário. E assim nós entendemos que o pecado não traz sentido à nossa vida, porque
a vida nossa já não é mais nossa, pertence ao dono da vida. E nós entendemos isso, porque senão nós não estaríamos aqui declarando que Ele é todo poderoso, que Ele é o único, suficiente, exclusivo, eterno e salvador, declarando que Ele vive e que reina para todo sempre, declarando que há uma esperança em Israel. Nós sabemos que estamos dentro de um propósito, porque o Senhor quebra as cadeias, derruba as muralhas e faz, como Ele fala, ei, divisa de fogo, varão de guerra. Ele vem e Ele nunca perdeu uma batalha, não é a minha e nem a sua que Ele vai perder, mas quando nós olhamos para o propósito, nós vemos esperança para o nosso próximo. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Diz assim no 6, versículo 6, de Colossenses 3, versículo 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivies nela. Mas agora despojai vós também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A palavra que sai da nossa boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar. A palavra que sai da nossa boca tem um poder no mundo espiritual, que quando nós liberamos uma palavra, ele fala que toda sorte de bênção já está liberada nas regiões celestiais. E quando nós falamos isso, nós somos profetas ou profetisas do Senhor na terra dos viventes. Nós declaramos com a mente edificada com aquele que nos chama dentro do caminho da verdade. O propósito que fala em João 8,36: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ele está falando para mim e para você que dentro de uma promessa há uma esperança, e dentro da esperança há um caminho, e dentro de um caminho há uma verdade, e dentro da verdade é aquele que convence do juízo, do pecado e da justiça. O Espírito Santo da eternidade, ele está dentro de mim e de você, gritando, querendo falar: ei, deixa eu quebrar as cadeias, deixa eu falar para este povo a conquistar dessa terra, o traficante, a prostituta, o assaltante, que o Espírito Santo não só fala com aqueles que estão para dentro da presença, mas convence todos aqueles que ainda não entendem a verdade de Cristo. Ele fala dentro do propósito maior: eu vou para dentro, Ailton, e a boca que era de maldição agora de adoração. Ele muda o tempo, ele muda o jeito, ele muda a face, ele transforma, ele liberta, ele testifica, e ele é aquele que conhece as profundezas de Deus. Ele fala para mim e para você essa noite: ei, você acha que muitas das vezes você decidiu um caminho, mas quem testifica toda obra sou eu, aquele que estava no começo, no princípio, juntamente com o verbo que foi liberado, que é a palavra. E quando foi o haja liberado da boca do Deus Todo-Poderoso, a justiça do Eterno foi revelada dentro de um caminho. Aí Jesus Cristo se levanta, o Alfa e o Ômega. Ele falei: eu sou o verbo. Você não entendeu? O verbo se fez carne, e o verbo era Deus, estava com vós. Era ele sendo haja liberado, abriu o caminho. E quem já pairava sobre as águas? O Espírito Santo da verdade. A unidade é ligada segundo o propósito de Deus. E Deus falou para mim e para você essa noite: vocês são boca de Deus na terra dos viventes. Vocês são testemunho de Deus na terra dos viventes. Vocês são exemplo de Cristo na terra dos viventes. Porque ainda existe pessoas idôneas que testificam a grandeza do Todo-Poderoso Deus. É Ele que vive, é Ele que reina, e é Ele que edifica toda a estrutura. Ele é a base, Ele é o alicerce, e Ele é a unidade da verdade. Sabe por quê? Quando nós olhamos para nós, sabemos que não somos merecedores de nada. Quando nós apontamos para os nossos caminhos, pede: ei, Senhor, tem misericórdia. Mas quando nós também entendemos que Ele é o nosso soberano Salvador e eterno, aí você fala: eu ando agora não mais o meu próprio entendimento, mas eu ando com o Rei da Glória. Assim é Ele comigo e contigo. E nessa noite Ele fala assim: ei, não é nada comparado o que eu tenho para vocês da eternidade. Aqui vai passar, viu? Mas aquilo que vocês estão buscando é para todo sempre. É para toda eternidade. Então não pare de lutar. Ainda com as tuas poucas forças eu negar
exalte o santo nome do Cordeiro. Sabe por quê? Ele ainda acredita. Muitos desacreditaram, muitos apontaram para nós e falaram: esse daí é mais um. Mas aquele que se levantou, ei, o grandão da Galileia, fala para mim e para você: permitam fazer parte daquilo que muitos não entendem. E aí quando você abre o caminho e fala: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, Ele fala: agora você ainda vai ser diferente, vai ser testemunho de Cristo na terra dos viventes. Agora você vai pregar para aqueles a qual que ninguém quer ir, vai declarar para eles que há uma esperança em Israel. Você vai trazer vida ao próximo que estava perdido, que não tinha mais jeito. Eu falava: acabou para mim. Aí vem lá as testemunhas de Cristo, as cartas lidas do Senhor, eu e você falando: não, Ele continua mudando história, Ele nunca perdeu o controle. É quando nós olhamos para Ele, nós vemos que o caminho da verdade é melhor do que o caminho a qual que a terra tem operado. Ele leva nós para ser, ainda com o mundo a qual que foi contaminado, a esperança da verdade começa dentro de nós para fora, porque o reino de Deus começa de dentro para fora. Aleluia! Aleluia! Santo Deus poderoso, aleluia! Glória a Deus. Diz assim no 12: revesti vós, pois, com eleitos de Deus, santos, amados, de estranháveis, de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. O Senhor está falando para mim e para você: quando nós andamos em Cristo, ei, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Sabe o que é isso? 2 Coríntios 5,17. Porque o Senhor está falando isso? A nova criatura está testificando a minha obra, a minha operação, e assim tem testificado aquilo que tem propósito celestial. Não olha para as coisas natural. Aquilo que tem propósito do eterno, não olha para as coisas a qual que, o que vem de baixo, não para aqueles que são de cima. Ele fala assim: a tua eternidade, a qual que foi tramado, tentado contra a tua vida, tentado contra o teu ministério, tentado contra o teu caminho. Sabe por quê? Ele sabia onde você iria chegar. Só que quem decide o teu caminho é o Rei da Glória, o general de guerra, o todo-poderoso, é o grande eu sou, o Emmanuel, Deus conosco, é a roda de Sarão, é o livro dos vales, é Ele que reina, é Jesus Cristo, o Nazareno. Sabe por quê? Ele falou: filho, a partir do momento que você abriu e entendeu que não é mais você que vive, e você deu a oportunidade de mostrar que eu sou aquele a qual que foi na cruz do Calvário, como fala em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu do Filho unigênito para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra bem, irmão, que você nasceu para ser eterno. Lembra bem, irmão, que o nosso caminho é para toda a eternidade. Sabe por quê? O Senhor falou assim: ainda que este mundo, Ailton, tem se levantado tantas as coisas, tentando parar o processo do eterno. Ele fala assim, lembra lá em 2 Coríntios 4,4: o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Deus. Sabe o que é isso? A luz do eterno é aquilo a qual que tem testificado sobre mim e você. Não se peca e não se permita que o adversário se levante contra a tua vida, porque você tem um advogado fiel, e ele se levantou por esta causa. E nesta hora onde que nós estivermos, seja a boca de Deus, seja embaixador, seja ministro do Evangelho de Cristo, como ele fala em Hebreus 1, o versículo 7:
Rei da glória, aleluia. Ele diz bem assim: dos meus anjos eu faço vento, mas dos meus ministros eu faço labaredas de fogo. Ele está falando para mim e para você: eu tenho confiado, eu tenho testificado, eu tenho operado, eu tenho ordenado, porque eu continuo sendo bom pastor. E o bom pastor, ele não deixa ninguém no meio do caminho, mas ele leva para a eternidade. E assim como ele fala, a árvore é conhecida pelos seus frutos, é aqueles que geram frutos de arrependimento. Se eu ando com o dono do perdão, eu já tenho que aprender a perdoar. Como falou assim para Pedro, Pedro chegando, perguntando e falando: ei papai, faz uma pergunta aqui. Nós temos que perdoar quantas vezes? Ele olhou: responde aí, 7 vezes. Ei Pedro, você não está entendendo quem sou eu não? Se você conseguir perdoar 70 vezes 7, que dá 490 vezes, você já está dentro do propósito. Aí ele falou: Senhor, isso é impossível para um homem. É para você entender o tamanho do perdão que eu tenho sobre a vida de vocês. Você acha que eu vim aqui, Pedro? Quem anda com o dono do perdão já tem que perdoar no automático. Quem anda com o dono do perdão já tem que glorificar no automático. Quem anda com o dono do perdão dá resultado do reino dos céus na terra. Então entendemos, irmão, se nós somos filhos de Deus, nós testificamos aquele a qual que tem operado, ordenado e confiado em nós. Como fala em Filipenses 2:5, ele fala o quê? Tem o mesmo sentimento do que o de Cristo. Ele está falando só para mim e para você. Se você olhar para mim, você vai ver direção, vai ver caminho, vai ver propósito e vai mostrar que há uma esperança para aqueles que ainda não acreditam, para aqueles que ainda não confiaram, para aqueles ainda que não compreenderam que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Diz assim no 14: sobre tudo isto revesti vós de amor, que é o vínculo da perfeição, é a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. O espírito de excelência, o espírito de agradecimento, o espírito voltado para Deus, o espírito que testifica a obra de Deus, aquele que tem nos chamado e falado: ei Ailton, ei, você tem um espírito de gratidão? Ah Senhor, toda vez que eu olho para mim, da onde o Senhor me tirou, eu já tenho reconhecido e desço na casa do olheiro agradecendo, porque se não fosse o Senhor, nem de pé eu estaria. Se não fosse o Senhor, eu não tinha forças para lutar contra o próximo. Se não fosse o Senhor, eu não ia declarar essas palavras de amor, essas palavras de eternidade, essas palavras da verdade, essas palavras que constrangem, essas palavras que têm o poder de renovar, de transformar, de testificar e operar a salvação sobre a terra dos viventes. Eu não tinha direção, eu não tinha caminho, e mesmo assim o Senhor falou para mim: se levanta e anda que eu sou contigo. Então, Senhor, da maneira que o Senhor fez comigo, ei Senhor, nunca deixa eu desistir de ninguém. Ajuda, Senhor, a igreja do Senhor operar e cooperar e fazer a diferença na terra dos viventes, porque quando nós descemos, Ele levanta a noiva do Cordeiro. Quando nós declaramos, Ele pega aquele que não tem força e faz a renovação, a transformação, a libertação, porque tem alguém clamando e pedindo: Senhor, ajuda o soldado ferido, renova as forças, Pai, traz, Senhor, para dentro do propósito maior, porque o homem pode ferir, mas Deus está pronto para curar. Que Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores e Rei dos reis. É Ele que está nesta casa, é Ele que tem operado, e é Ele que tem confiado em mim e você. Quantas das vezes fomos maltratados, mas retribuímos com amor. Quantas das vezes fomos caluniados, mas testificamos com louvor. É desta maneira que o Senhor quer nós. Ele é discípulo de Cristo, dá exemplo de Cristo. Então entendemos, irmão, que dentro das promessas Ele tem confiado em nós. Sabe por quê? Os anjos queriam estar aqui, mas o Senhor chamou eu e você para ser ministro, embaixadores, aqueles que declaram palavras de vida eterna. Essas palavras não
não é nossa, essas palavras é do Todo-Poderoso Deus. Ele fala assim: Ailton, quando você abre a Bíblia, ei, a minha mente está sobre a tua mão, Deus Todo-Poderoso. E aí eu capacito aqueles que não eram capacitados, eu testifico os homens da terra dos viventes, porque eles não falam de vocês mesmo, mas testifica que eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que sou. Ele é aquele a qual que tem testificado, tem operado e tem ordenado. E eu falo para vocês, meu irmão, não para de guerrilhar na terra dos viventes, porque, ei, bendito é aqueles que não viram, mas creram. Esses verão a glória de Deus. Então entenda bem, irmão, que o propósito está de pé. Ele fala: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ei, irmão, dentro da vontade, não deixa um caminho, um dia de festa tirar você do plano da eternidade. Ei, irmão, ainda que for dolorido, ainda que muitas pessoas falarem assim: ah, um dia de festa, ei, a eternidade é muito além disso, irmão. Um dia de festa você consegue ficar de pé quando você fala assim: me sustenta, Espírito Santo, e aonde que eu for, ah, o Senhor também foi na festa. E eu vou falar para vocês, ei, na bodas de casamento chegou Jesus lá, mas sabe o que ele fez? Ele testificou o reino até no momento que muitos não estavam entendendo. Assim somos nós, aonde que nós estivermos, somos boca de Deus, somos unidade do corpo, e estamos assim andando em espírito, porque quando nós andamos em espírito, o Senhor faz a diferença. Ei, o Senhor tem para mim e para você, ó, não faça acepção de pessoas. Ailton, o que vem para minha casa é bem recebido, não importa quem seja, importa o que o Senhor, Ele é. Ele vive, Ele reina, Ele não desiste, Ele luta, Ele persevera e Ele traz salvação. E dentro do plano daquilo a qual que foram chamados para a eternidade, Ele levanta as tuas cabeças, porque do alto verá a nossa recompensa. O nome dele é Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. Aleluia! Glória, 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 glória. Diz assim no 16: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em todas a sabedoria, ensinando vós e admoestrando vós uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Glória a Deus, aleluia. A partir do momento que nós decidimos andar com Ele, aonde que nós vamos, aonde que nós pisamos, aonde que nós chegamos, é declarado: é chegado o reino dos céus com poder, autoridade e ousadia. É chegado o reino dos céus com a liberdade no Espírito. É chegado o reino dos céus para aqueles que confiam em Deus. O Senhor tem chamado eu e você para ser boca de Deus. O Senhor tem chamado eu e você com o coração aquebrantado, com o coração contrito. Ele fala: ei, Ailton, lembra bem eles das minhas palavras: eu não resisto um coração aquebrantado e contrito. Sabe o que é isso? É quando nós entramos para dentro, as cadeias são quebradas, o nome de Deus é glorificado e o santo nome do Cordeiro é testificado. Você pensa que não, mas o Senhor fala: você está pregando aqui, tem uma pessoa em depressão que está ouvindo, que há uma esperança para a alma dela. Você pensa que não, mas tem pessoas que estão com síndrome da pânico, mas o Deus de vitória está levantando na terra do vivente. Você pensa que não, mas o Deus que tem nos chamado, Ele fala: aonde que for a minha palavra, ela nunca volta vazia. Ela está falando, está sendo liberada aqui, e eu estou testificando nos altos céus. Sabe por que eu já dei ordem aos meus anjos ao vosso respeito? Assim estamos nós dentro do propósito de Deus. E Ele fala: dentro daquilo que tem testificado. Ei, olha bem e lembra dessas palavras, 2 Coríntios 9. Ei, o que os olhos não viu, nem ouvido ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem preparado, calabandara suridegócia, Ele tem ordenado, Ele tem testificado, calabandara suridegari, e é Ele que tem operado com poder, glória, justiça e poder. Sabe o que é isso? A mentalidade transformada transforma pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Mas quando nós entramos na presença do Rei e sabemos que não é nós que faz nada, mas Ele que tem todo o poder, domínio e autoridade, nós falamos: ei, há uma esperança para a tua alma, porque dele, é por Ele e para Ele são todas estas coisas.
Aleluia. Aleluia. E para resumir, meus irmãos, versículo 17 diz assim: Glória a Deus. enquanto fizeste a palavra ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hebreus 13, o versículo 8 diz assim, é bem claro, Aleluia. é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Aí ele fala para mim e para você: está entendendo quem sou eu, Ailton? Ei, lembra lá em Hebreus 13, o versículo 8: ei, o Deus de ontem, hoje e eternamente. Sabe o que é isso? Aqueles que são nascidos do Espírito, ei, eles não ficam preocupados com as coisas da terra. Sabe por quê? Ei, você não sabe para onde o vento vai e nem para onde o vento nos leva, mas nós estamos dentro da obediência e da vontade de Deus. Nós só obedecemos e falamos: eis-nos aqui para servir, para glorificar, para te exaltar e para te bendizer. E ele está falando assim: aqueles que fazem para a glória de Cristo e testificam o Abba Pai, o Pai eterno celestial, porque através de Cristo nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos chegar com propriedade no trono da graça, nós podemos falar: ei, agora eu sou filho do Todo-Poderoso Deus, agora eu fui chamado para uma maravilhosa, uma grande obra, como ele falou e testifica nos textos a qual que a Bíblia nos relata. Ei, Neemias estava ali preparando para fazer uma grande obra para o Senhor, mas sempre tem alguém que quer nos impedir. Chega ali, Sambalat Tobia: ei, está fazendo o que aí? Desce desses muros, o rei está te chamando. Ei, vocês não estão entendendo, trazendo aqui, conjecturando, irmão. Quem está me chamando? O rei. Avisa para ele que eu estou com o Rei dos Reis. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Assim somos eu e você, quando nós temos um propósito testificado para a glória de Deus, nós não paramos no meio do caminho e também não nos acovardamos com aqueles que se levantam, mas nós declaramos que é chegado o reino dos céus com poder, autoridade e justiça, e testificamos que ele vive e reina para todo sempre, e assim glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na terra dos viventes. Assim testificamos que ele é o Deus que testifica, opera, tanto querer como efetuar. Sabe o que é isso? É andar segundo o propósito do Espírito da verdade, andar segundo o propósito do reino dos céus e não se corromper com um momento a qual que muitos procuram, estão desesperados, buscando passar Natal, Ano Novo. Ei, nós estamos buscando a eternidade com Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala para mim e para você: ama eles ainda que eles não entendam, e declara palavras de vida eterna. Fala para eles que há uma esperança em Israel, porque ainda que nós estivemos aqui, ele fala também em Salmo, é bem claro, Salmo 133, que é tão bom, tão suave e agradável, que os irmãos vivem em comunhão, que do alto o Senhor ordena as bênçãos. Sabe o que é isso, irmão? Quando o Senhor ordena as bênçãos, não há como ficar da mesma maneira. Nós também somos um povo feliz, nós somos um povo alegre, mas não podemos se corromper com essas coisas que vêm para nos tirar do foco, do objetivo maior. Ei, olha para o foco, ei, testifica o objetivo e fala para aquele que não está entendendo: eu conheço um caminho que é para tudo sempre. Ei, ele vai querer saber, sabe por quê? A curiosidade leva para Cristo. Muitos não entendiam, muitos não compreendiam, mas estavam ali querendo entender o que o Senhor estava falando. Ele falava em parábolas, mas muitas das vezes os que achavam que era não entendia, mas os que achavam que não tinha jeito, o Senhor era a luz daquelas vidas. Era ele falando: ó, eu não faço acepção de pessoa, eu estou aqui para aqueles a qual que confia que eu sou o Filho do Todo-Poderoso. E se vocês entenderem isso, eu vou dar as mãos a vocês e vou testificar dentro de um propósito, dentro de um caminho, dentro de uma eternidade. Ele chamou eu e você como profeta, como ministro, como embaixador e como geração eleita, e geração escolhida, e sacerdócio real. É ele que nos chamou dessa maneira. E por que nós estamos preocupados com o que está acontecendo nesse
deste mundo. Ele fala para mim e para você, se você entender. Lembra lá de João, ele fala 11:40. Ei, não está entendendo não? Glória. Se crê, verá a glória de Deus. Aleluia. Nós cremos, e eu creio que todos aqui neste lugar verão a glória de Deus. Sabe por que o Senhor está na casa? É Ele que opera, é Ele que testifica, e é Ele que nos dá identidade. Não é uma festa que vai nos corromper, mas é a presença que vai fazer a conversão. Sabe por quê? O Deus de vitória, o varão de guerra, o Todo-Poderoso, quando Ele levanta, Ele liberta, Ele renova, Ele testifica, Ele coopera para o bem daqueles que o amam. E dentro desta palavra, eu oro em nome de Jesus. Senhor Deus de vitória, Deus de poder e Deus de glória, renova nossas mentalidades, renova, Pai, os nossos caminhos. Ei, pelas tuas pisaduras, Pai, ei, fomos sarados, fomos curados, Pai, e na vereda da justiça eu declaro, Pai, a palavra da eternidade, Pai, que não há cadeia que fica de pé mediante o Rei da Glória. O plano da eternidade é melhor do que o caminho da terra. O plano da eternidade traz caminho e esperança para aqueles que estão na terra, mas ainda existe remanescentes que declara que é chegado o reino dos céus com poder, autoridade e justiça. Em nome de Jesus, Senhor, que a nuvem de glória do Senhor manifesta sobre a nossa vida, e da maneira que nós entramos aqui não estamos saindo, mas estamos transformados por aquele que vive e que reina para todo sempre. O nome dele é Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.